Olá! É com grande alegria que eu te digo que estamos em mês de aniversário. É verdade, a Academia Reviver completou o seu primeiro aniversário e, como tal, nós temos um presente para ti. De forma totalmente gratuita, nós vamos disponibilizar o primeiro episódio do primeiro módulo que nós criámos, Bases da Fé Cristã. Depois de tu veres este episódio, se tu gostares e quiseres adquirir o restante módulo, tu podes fazê-lo em hotmart.igrejareviver.org e eu tenho a certeza que tu vais ser profundamente abençoado por tudo aquilo que nós criamos para ti. Até lá, resta-me desejar-te uma boa aula e contamos contigo aqui na Academia Reviver. Ao longo destas aulas vais aprender um pouco mais do que significa viver uma vida com Cristo e para Cristo. Estes 2 primeiros episódios vão ajudar-te a perceber este passo tão importante que deste ao aceitar Jesus e o que isso produz na tua vida. O que é salvação? E o que é que Jesus fez por mim? Prepara-te, porque nunca mais vais ser o mesmo. Bem-vindo à Academia Reviver. Tantas vezes podemos viver a nossa vida com o foco errado, não é verdade? Apontamos a nossa atenção para tantas direções diferentes, mas parece que falhamos sempre. Há alguns anos, ouvi uma frase que dizia: se estás cansado de ter nascido, nasce de novo. A certa altura na minha vida, esta frase fez-me sentido, porque estava a viver com muitas interrogações. Havia um vazio tão grande dentro de mim que tentava preencher com tantas coisas, mas não conseguia encontrar satisfação e alegria na vida. Todos temos perguntas que vamos fazendo ao longo dos anos. Para algumas, vamos obter resposta e para outras não. Mas existe uma pergunta cuja resposta pode mudar todo o curso da nossa vida. Será que Deus existe? E se Ele existe, será que se importa comigo? Gostaria de te convidar a vires numa viagem em que procuraremos encontrar respostas para estas perguntas. Quando nós entendemos o quanto somos amados por Deus e que Ele não tem vergonha de nós, isso muda tudo. Leva-nos a entender que podemos experimentar um amor que nunca vivemos e que esse vazio no nosso interior pode ser preenchido. Pensemos na imagem de uma flecha. Quando focada na direção errada, ela não tem um propósito. Mas a partir do momento em que ela é direcionada pelo arqueiro, ela pode ser usada com a função para a qual foi criada. Até este encontro com Jesus, vivíamos uma vida de pecado. E associamos a palavra pecado a tanta coisa abstrata. Mas, curiosamente, no hebraico, a palavra pecado significa falhar o alvo. Isto pode ajudar-nos a entender a nossa vida sem um relacionamento com Deus. Uma vida de falhar o alvo, sem perceber a razão pela qual fomos criados. Deus nos chama, através de Jesus, para o relacionamento mais importante da nossa vida. O relacionamento com Deus que nos ama e que quer fazer parte da nossa história. Para podermos estar neste relacionamento com Deus, precisamos ser salvos. E o que é isto da salvação? O significado desta palavra fala-nos de sermos livres do mal e do perigo. Na verdade, é isto que Jesus faz por nós. Com o seu sacrifício na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos hoje ter uma nova vida com Deus, livres da morte. Mas a ação não está só do lado de Deus. Também há passos que precisamos de dar para ser salvos. Em primeiro lugar, vem o nosso arrependimento, a nossa mudança de procedimento e de pensamento. Todo o ser humano precisa de arrependimento para alcançar a salvação.
E o arrependimento engloba dois elementos importantes no processo de salvação: o reconhecimento da nossa condição de pecadores e a confissão, que é um ato natural da pessoa arrependida, que traz a público a sua nova fé. É confessarmos que tivemos uma vida de falhas, que queremos deixar para trás para abraçar uma nova vida de liberdade com Deus. O segundo passo para a salvação é a fé em Jesus Cristo. A fé deve ser colocada na pessoa de Cristo. É dele que vem a salvação e não da religião, de obras, sentimentos, pessoas ou até mérito próprio. Em terceiro lugar, para sermos salvos, precisamos entregar-nos a Jesus Cristo. É Deus quem nos dá a salvação inteiramente de graça. Somos salvos pela bondade e misericórdia de Deus, sem qualquer mérito da nossa parte. Como já disse, o homem precisa reconhecer que sem Jesus está perdido, deve mudar a sua vida, arrepender-se dos seus pecados e, pela fé, entregar-se totalmente a Jesus Cristo, aceitando-o como o Salvador e o Senhor da sua vida. Olá, meu nome é Samuel. Durante muitos anos vivi aqui neste prédio. Esta é a minha rua. Muitas histórias se passaram aqui, mas eu hoje queria-vos contar apenas uma. Quando era criança, foi-me apresentado um Deus que para mim era um Deus desconhecido, um Deus do não posso, um Deus das regras. E as minhas decisões foram sempre mediante a minha vontade. Mas querem ouvir mais desta história? Então vamos. Fruto dessas decisões, a minha vida tornou-se num caos. E desde muito cedo eu comecei a roubar, a mentir, e mesmo na adolescência eu passei pelas drogas. Também passei por uma cama de hospital com uma doença muito grave nos intestinos. Durante 6 meses eu fiquei ali ouvindo os médicos a dizerem: eu não sei se há tratamento para esta pessoa, eu não sei se há cura para este jovem. Mas saindo do hospital, ainda debilitado, a minha vida continuou. Debilitado como estava, voltei àquilo que eu sabia fazer, às drogas. Rapidamente enverdei no mundo do crime, com assaltos, com muita asneira mesmo. E fui parar uma prisão, condenação de 7 anos, mas com bom comportamento. Eu saí com 4. Passei um tempo muito difícil, mas eu quando saí, sabem, parecia que eu estava a construir uma parede, onde essa parede não tinha bases nenhumas. E ficava assim. É tão bom quando percebemos que Deus nos ama e que somos salvos. A salvação desbloqueia para nós uma nova vida cheia de benefícios. Em primeiro lugar, os nossos pecados são perdoados. Todas as nossas falhas e pecados do passado são perdoados por Deus. A Bíblia diz que tão longe como este está do oeste, assim é como Deus afasta de nós os nossos pecados. É-nos dada a maravilhosa oportunidade de ter um novo recomeço do zero, porque o que fizemos no passado já foi perdoado por Deus. Em segundo lugar, recebemos a justificação. Justificação, que palavra tão complexa? Pois bem, este é o ato onde Deus declara a absolvição do pecador. Já uma vez estiveste num tribunal em que o juiz declara alguém de inocente? É o juiz que tem a última palavra e a partir do momento em que a decisão é tomada, todas as acusações perdem a sua força, porque está permanentemente decidido que esse alguém é livre. Assim também Deus nos declara permanentemente livres e nos justifica de qualquer pecado. Em terceiro lugar, tornamos-nos filhos de Deus. João 1,12 diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus olha para ti como seu filho e tu podes conhecê-lo agora como um pai de amor que quer o teu bem em todo o tempo. Em quarto lugar, passamos a pertencer à família de Deus. Uau! Como nós, há outras pessoas que foram salvas e que foram tornadas filhas de Deus. Fazemos parte agora de uma grande família, a família de Deus, com quem podemos sempre contar e conhecer juntos o nosso Pai. Outros dos benefícios que recebemos com a salvação são: passamos a ter paz com Deus, ficamos livres da condenação e, em último lugar, recebemos uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos deixar para trás uma vida destruída, vazia, desordenada e sem propósito. Somos novas criaturas. Há uma vida nova para nós.
Mas sabem, aquele Deus que eu tinha ouvido falar deu-me mais uma oportunidade. Desta vez eu fui para um centro de reabilitação cristão chamado Desafio Jovem. E ali naquele lugar, abstraído de tudo e de todos, Deus começou a falar muito ao meu coração, a trazer-me um sentido de perdão à minha vida, de tudo aquilo que eu tinha feito. E ali trouxe um relacionamento de um Deus presente, um Deus pessoal. Através de Jesus eu percebi o que é que Deus tinha feito por mim, ao ter enviado o seu Filho para morrer naquela cruz por mim. E começou-me a dar um sentido de vida, começou-me a trazer objetivos de vida, começou-me a dar sonhos. E eu comecei a perceber que a minha vida estava a ser construída outra vez, aquela parede, mas desta vez com bases, com pilares, com sapatas bem arraigadas. E era na palavra de Deus que eu estava a construir isto. Deus trouxe-me sonhos de querer ajudar outros e muito mais, que eu já vos conto. Quando vêm à nossa mente dúvidas e incertezas em relação à nossa salvação e à vida plena que Deus tem para nós, há algumas certezas que podemos ter para nos proteger nesses dias escuros. Em primeiro lugar, Deus não mente. Tantas vezes no nosso mundo vemos coisas que não são absolutas, que podem mudar consoante a circunstância, mas Deus não muda de ideias, principalmente em relação aos seus filhos. O seu amor por nós é para sempre e não há nada que possa abalar as coisas que Ele promete. Ainda antes de nós a termos aceito, já Ele tinha vida eterna e salvação preparada para nós. Em segundo lugar, o Espírito Santo confirma a nossa salvação. Quando somos salvos, Deus coloca em nós o seu Espírito, o Espírito Santo. E esse Espírito traz à nossa vida alguns atributos, dentre os quais a certeza que nós somos filhos de Deus e que Ele está connosco em todo o tempo. Em terceiro lugar, há transformação na nossa vida. A nova vida em Cristo traz também uma nova conduta, uma nova forma de pensar. Com o passar do tempo, vamos perceber que havia coisas que fazíamos que não queremos mais fazer, porque não estamos mais escravos da maldade. Em nós agora há uma bondade e um amor que não existiam antes. E isso é Deus a operar em nós e a tornar-nos mais como o seu Filho, Jesus. A partir daí foi um processo de construção, onde Deus foi falando à minha vida, onde me foi ajudando a alcançar, passo a passo, tudo aquilo que Ele tinha planeado para mim. E tudo aquilo que Ele tinha posto no meu coração foi-se concluindo com o tempo. Eu comecei a ajudar outras pessoas a não terem que passar tudo aquilo que eu passei. Eu ia às escolas falar daquilo que Ele tinha feito na minha vida. Eu pude testemunhar em muitos sítios o que Ele tinha feito na minha vida e Ele começou-me a dar a oportunidade de eu até vir trabalhar para a igreja a tempo inteiro, onde eu pude ajudar outros jovens, onde fazíamos muitas coisas com os jovens, mas sempre com o alinhamento da palavra de Deus, sempre a tentar levar os jovens a conhecer mais este Deus. E Deus deu-me a oportunidade de constituir família. Eu tenho uma mulher fantástica, tenho uma mulher que me ama, uma mulher que me aceita tal como eu sou, independentemente do meu passado. Também algumas lutas que nós tivemos enquanto casal foi ter filhos, mas ainda assim Deus não me deu uma, mas deu-me 2 filhas. E eu estou muito contente porque eu posso ver hoje tudo aquilo que Ele fez por mim no passado e vale a pena caminhar com Ele. A salvação e o novo nascimento ocorrem quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e, pela fé, aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Esta é a nossa parte no plano de Deus, para termos uma relação com Ele e o início da vida com Deus. E que vida fantástica temos pela frente. No início deste episódio fazíamos algumas perguntas. Será que Deus existe? E se Ele existe, será que se importa comigo? Sim,
Deus existe e Ele importa-se contigo. Ainda tu não existias e Ele já te conhecia. Ainda estavas a ser formado no ventre da tua mãe e Deus já te conhecia. O seu amor por ti é enorme. Através do seu Filho Jesus e da sua morte na cruz, Deus abriu uma porta